Mensagem pregada em 2019, um ano antes. Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora, já passa da meia-noite e 17, já estamos no dia 6/5/2019. Glória a Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, e agradecemos a Ele por tudo que passamos ao longo desse domingo, Um dia feliz, um dia com a família. Que Deus possa nos guardar e nos abençoar sempre. Meus queridos e amados irmãos, estávamos aqui há pouco meditando um pouco acerca de certos sinais que estão acontecendo pelo mundo. Tudo nos leva a crer que está bem próximo de cumprir-se o que está nas páginas do livro de Apocalipse sobre tudo. A maioria das coisas que são veiculadas na mídia estão justamente desenhando um capítulo que há de acontecer brevemente, no que diz respeito justamente a esses sinais aqui que nós haveremos de compartilhar com os irmãos. Mensagens subliminares que realmente, como eu disse a vocês, confirmam tudo aquilo que já foi predito antes aqui em Apocalipse. Para tanto, vamos ler aqui alguns versículos, apenas 2 versículos. Seremos breves. Queremos aqui apenas deixar uma mensagem de alerta, uma mensagem de esperança, uma mensagem de força, para que a gente não se engane com o que está sendo postado a nível de informação, pois a Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, dias marcados por mentiras, sobretudo no campo religioso, com falsas promessas, com palavras que realmente distanciam-se daquilo que substancialmente está reservado na palavra de Deus em termos da volta de Jesus Cristo, que é a maior de todas as verdades que a gente pode defender cabalmente nesta oportunidade. Por isso reafirmamos em alto e bom som que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando. Por isso devemos nos prepararmos. Por isso que tudo que está escrito aqui, que de certa forma pode até surpreender muitos, que estão aí, não dão crédito àquilo que nós estamos pregando, por exemplo, principalmente no que tange essa parte final da Bíblia Sagrada, que são as revelações das últimas coisas. São palavras que não são curtidas, são palavras que não vêm sendo realmente pregadas ultimamente nos templos, nas denominações. Mas nos sentimos no dever de sempre, vez por outra, tocarmos nesse ponto aqui, que os sinais estão se cumprindo, vão se cumprir, queira a gente ou não que se cumpra, mas certamente se cumprirá, porque é a palavra de Deus e desta, infalivelmente, não pode jamais ser descumprida na sua integralidade. Como eu disse aqui no capítulo 9 de Apocalipse, verso 15, e vamos ler também o verso 18, diz o seguinte: E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Versículo 18: Por essas 3 pragas foi morto a terça parte dos homens, e isto é pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu de sua boca. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações. A priori, a gente não entende
exatamente o que quer dizer essas simbologias. Quando se fala do livro de Apocalipse, né, muitos não leem porque justamente não entendem e não procuram se aprofundar neste livro revelador. Mas nós fazemos questão de ressaltarmos a importância de lê-lo, justamente porque são coisas que ainda estão para acontecer, para que a gente não venha se enganar. Porque isso vai ser o propósito do adversário de hoje em diante, né, de sempre, né, que é deturpar, que é justamente alterar o texto sagrado e cauterizar as mentes, né, para não atentarem para a verdade dos fatos, para não atentarem para a verdade bíblica, a verdade que liberta. Então, nosso propósito aqui, de acordo com a direção do Espírito Santo, sempre o é, né, levar a palavra de Deus pura e cristalina, da maneira como ela está estampada aqui, e fazendo um esforço, né, por meio, né, da unção do Espírito, do direcionamento do Espírito Santo, para levá-la de forma eficiente, de forma capaz, né, de mudar e de remover, né, maus pensamentos, mais influências e assim sucessivamente. Meus queridos, como a gente já comentou aqui no versículo 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para o dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte, dos homens. Ultimamente nós nos surpreendemos bastante, como eu já disse no início, com aquilo que estamos acompanhando aí na imprensa. A gente já começa a ver aí o desenho, né? Já estamos às vésperas, vamos assim dizer, do cumprimento de uma agenda necessária, promovido, né, pela nova ordem mundial. Isso que parece ser uma teoria da conspiração, como muitos assim denominam, mas nós assistimos de fato, né, tudo que está aí no cenário atual se confirmar com aquilo que a palavra de Deus tem nos alertado. Por exemplo, existe uma clara demonstração, uma clara disposição, sobretudo da cúpula mundial, das pessoas mais abastadas que concentram a riqueza do planeta, né, de reduzir a população mundial. Existe, de forma verídica, nos Estados Unidos, as pedras da Geórgia. E o que são essas pedras da Geórgia? Essas pedras da Geórgia, ela tem uma série de objetivos e finalidades, dentre as quais estão estampados lá em letras garrafais, e isso é demonstrado de forma clara, sem nenhuma máscara, sem nenhuma intenção de omitir essa finalidade, uma perspectiva, né, de busca de reduzir a população mundial. Existe aí uma agenda denominada Agenda de 2030, que até essa data, que até esse ano, população de pobres e miseráveis deverão ser dizimados, deverão ser destruídos, deverão ser extirpados da face da terra, como se fosse uma ameaça, como se fosse algo ruim para os planos dessa elite mundial. As famílias mais abastadas e mais ricas do mundo se sentem donas do planeta, se sentem donas dos recursos naturais. E eles têm o tempo todo, através da mídia podre, né, dessa imprensa nacional e mundial, demonstrado, né, que os recursos estão, né, cada vez mais escassos. E que essas pessoas, né, que as pessoas do planeta, as pessoas do mundo,
em sua grande maioria formado por pessoas pobres, representam sim uma ameaça. Representam uma ameaça para a população, para os interesses, né, desta elite dominante. Então, o objetivo deles é justamente eliminar para que todos esses recursos, toda essa riqueza natural, ela seja perpassada, né, para os seus descendentes, para os descendentes dessas pessoas abastadas e ricas que concentram a riqueza do planeta. E você vê aí o tempo todo, né? Nunca se viu aí tantas doenças, tantas pestes. Aqui, por exemplo, no Brasil, você pode observar, né, que esse plano da nova ordem ele está sendo colocado em execução, principalmente em países aqui da América Latina. Veja o exemplo, por exemplo, aí do Brasil, né, que vem aí com o surgimento, né, de pestes, de pestilências, a exemplo aí da Zika, né, da chikungunya. Estudos, né, já demonstram, né, que há uma relação desse mosquito com, por exemplo, a microcefalia. As crianças já nascem, né, já com problemas motores, com problemas cognitivos, em função, né, justamente desse vírus, né, que é transmitido por um mesmo vetor transmissor da Aedes aegypti, que é a dengue. Então, quer dizer, o vírus ele tem se modificado, ele tem sofrido mutações de forma que tem se tornado mais resistente e mais agressivo. Você pode observar também que um dos graves problemas, não só aqui do Brasil, mas também em boa parte do planeta, é o consumo de alimentos, né, que subnutrem. Alimentos que na verdade só fazem engordar e não cumpre a finalidade ali, né, de suprir as necessidades calóricas, proteicas, nutricionais como um todo de uma pessoa. E as pessoas estão cada vez mais obesas, as pessoas estão cada vez mais propensas, né, a infartos, a AVCs, justamente pelo consumo excessivo desses alimentos. E aí são alimentos cheios de condimentos, alimentos extremamente, né, salgados, alimentos extremamente gordurosos, cheios de gorduras trans, né, que são uma das responsáveis, né, pelo acometimento de doenças desse tipo aí, doenças cardiovasculares, dislipidemias, doenças ligadas à hipertensão. E a obesidade justamente é, né, o problema base para o aparecimento, né, para o acometimento, melhor dizendo, desses tipos de doença aí. Tudo isso se deve aos alimentos que são produzidos industrialmente hoje. Outro exemplo, né, que gostaria de deixar para vocês aqui também é a questão das vacinas. Há uma dúvida, mas a imprensa, né, a imprensa podre, como a gente já falou, ela faz questão, né, de passar o lado nocivo e apenas, né, vincular ali o lado positivo de algo que, sinceramente, meus queridos, a gente tem as dúvidas a respeito. O próprio renomado e conhecido médico, né, nutrólogo Laí Ribeiro, ele tem aí feito algumas revelações a despeito dessas vacinas, né? Já existe aí uma proposta do governo federal de incluir, por exemplo, os militares na vacinação agora contra o H1N1, né, a doença da gripe, né, o vírus que transmite uma doença altamente agressiva, produzida justamente, né, por esse vírus aí, e a forma, né, imune, né, de proteger as pessoas é vacinando. E como eu disse a vocês, né, a vacina tem lá suas dúvidas. O que é a vacina? A vacina são
porções pequenas, né, de vírus, de micro-organismos que são introduzidos no corpo humano para justamente ali provocar no corpo humano a sua imunidade, anticorpos, né? E com a produção desses anticorpos, né, destruir a ameaça de micro-organismos no corpo. E essas pequenas partículas, né, que são introduzidas nas vacinas, justamente vão fazer com que o organismo produza. Isso é a ideia, né, que eles passam. Mas aí o doutor Laí Ribeiro, conforme a gente já mencionou, ele vem falando que a dose, né, que vem sendo aplicada na vacina para adulto é a mesma que é aplicada em crianças, por exemplo, né? E se você analisar direitinho, o plano do Estado, né, o plano da campanha de imunização é alcançar, sobretudo, pessoas, né, colocadas ali numa categoria de maior fragilidade, como crianças, né, gestantes, né, pessoas ligadas, pessoas com deficiência ou pessoas que têm algum tipo de doença crônica, né, são as que estão aí encabeçando, né, com prioridade a campanha de vacinação. Não existe nada comprovado cientificamente, mas já houve testes em laboratórios que tais vacinas, né, elas destroem, né, células nervosas em função do mercúrio implantado, né, nesse tipo de substância. E ao entrar em contato, né, com o organismo vivo, justamente ele parte, né, como o mercúrio é altamente tóxico, né, para justamente ali degenerar células nervosas. Então, assim, existem inúmeras informes, né, não é nada oficial, tudo isso são especulações. Vez por outra, uma pessoa corajosa, né, dá uma entrevista e toca de forma superficial nesse tipo de assunto. Você vê que não tem muitos comentários a respeito disso, nem na internet, e nem muito menos vai ser vinculado esse tipo de informação na imprensa. Mas eu tenho próximo a mim um exemplo assim bem emblemático, que jamais saiu da minha cabeça. Eu conheci um colega de trabalho, e aqui eu não vou mencionar o nome dele, mas eu só vou tirar o exemplo dele, com todo respeito ao que lhe aconteceu. Ficamos extremamente, né, condoídos, extremamente, né, abalados, da forma surpreendente, né, em que o seu filhinho, né, menor de idade, pequenininho, ainda começando a vida, veio a falecer. Mas na conversa que tive com ele, logicamente ele tinha já uma saúde bastante debilitada, uma saúde bastante frágil. Mas aí o pai dele, né, no relato que fez à minha pessoa, ele me confidenciou que tudo se agravou, né? Ele vinha bem, vinha reagindo bem às fisioterapias. Como eu disse a vocês, ele já tinha, né, um histórico, né, de uma saúde bastante frágil, fragilizada. Mas principalmente depois, né, que ele fez uso de tal vacina, né, o seu estado de saúde piorou, e dali piorou mais e mais, de modo que ele veio a falecer em função de tal agravamento de seu estado de saúde, depois que tomou a vacina. Não estou querendo afirmar aqui, logicamente, né, que o falecimento desta criancinha se deu em razão da vacina que tomou. O que eu estou querendo aqui é apenas, né, deixar um alerta, aguçar a nossa curiosidade, para que a gente busque e tome mais informações a respeito disso. Eu mesmo, pessoalmente, já fiz uso da vacina da gripe, né, e foi uma época que eu mais gripei. E quando eu fiz esse relato para uma pessoa da área de saúde, ele disse: olha, provavelmente, né, o imunológico já estava frágil, já estava propenso, né, à aquisição de uma gripe. E eu peguei uma gripe forte,
né? E não sou de gripar assim facilmente, mas isso se deu em razão justamente, né, da vacina que eu tomei, né, nessas campanhas que tem por aí. Isso aí, e o próprio Bill Gates, né, isso aí já saindo um pouco desse assunto vacina, né, e falando aqui a respeito de uma palestra dada por Bill Gates. Quem não conhece Bill Gates, né? É um dos maiores nomes aí da informática no mundo todo, um dos homens mais ricos do mundo, do planeta. E na palestra que deu, ele falou que, né, realmente a população, com esse crescimento que ela está tendo, esse crescimento vertiginoso, em progressões geométricas altíssimas, né? Já somos aí aproximadamente mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Isso aí já deve ter passado em muito, já deve estar até desatualizado quanto a esse quantitativo. Mas o que ele falou é que não existe, ou não existirá, né, bens naturais para todo mundo, para se alimentar tanta gente. E que deveria ser feito algo, né, e isso eles já estavam se preparando para que em breve bom tempo, ou breve em mau tempo, né, boa parte da população ela se reduzisse, porque as fontes, né, de água e alimentares, eles iriam se exaurir e não sobraria, né, não teria condições de manter toda essa gente, né, com aquilo que existe em termos de capacidade do planeta de manter esse povo todo. Isso aí foi objeto de uma palestra do Bill Gates. E voltando àquela história lá da Geórgia, existe lá, né, uma finalidade de redução populacional para 500 milhões de habitantes. Para 500 milhões de habitantes. E todo o restante precisaria ser eliminado para comportar justamente essa capacidade que eles dizem ter o planeta, e as coisas continuando da forma que estão, né, o planeta se esgotaria e não teria condições de manter essa população toda que temos atualmente, né? São as pedras da Geórgia. Isso é fato, é verídico. Outra questão aqui que trazemos aqui em relação ao que estamos comentando aqui, nesse nosso espaço, que repito, né, brevemente talvez, né, não tenhamos oportunidades como essa, melhor dizendo, de estarmos falando esse tipo de assunto abertamente, né? Porque se vocês analisar também, a tecnologia está aí, se preparando. A gente vive aí um verdadeiro Big Brother, né? Tudo é monitorado, vigiado. É a tecnologia a serviço, né, também da nova ordem mundial, né, para que as pessoas sejam monitoradas, né, sejam vigiadas o tempo todo. E isso faz parte aí também dos planos da nova ordem. E você vê aí os sistemas de informática, né, cada vez mais sofisticados nesse sentido aí, né, de tornar a vida das pessoas cada vez mais às claras. As pessoas não estão tendo mais privacidade. Os sistemas, né, de computadores, de proteção, estão cada vez mais ineficazes diante aí das invasões, né, das invasões cibernéticas. E o ser humano, ele indubitavelmente tem passado aí por uma anulação, né, veemente de seu direito de privacidade. Não existe mais privacidade. Tudo é filmado, tudo é monitorado. Meus queridos, também queremos aqui falar um pouco também do filme, né, que realmente tem aí uma mensagem subliminar muito importante, que não poderia deixar de comentar no dia de hoje, que é o filme dos Vingadores, cujo subtítulo, né, é o Ultimato. E nesse filme, existe aí uma mensagem subliminar muito importante e muito curiosa. O que eu vou falar aqui
logicamente, não é a verdade absoluta. Mas, no mínimo, é curioso a gente parar para pensar à luz da palavra, né? Já que a gente leu aqui no capítulo 9, verso 15 e 18, que existe um propósito da nova ordem mundial de realmente eliminar e reduzir a população do mundo todo. É muita gente, né, para os planos dessa cúpula mundial, né, dessa nova ordem mundial. E esse filme interessante, né, que ele tem como subtítulo Ultimato. E tem um personagem lá chamado Thanos, né, um personagem nesse filme chamado Thanos. E esse Thanos aí, vou falar aqui com brevidade, né, abrir aqui um contexto em cima desse filme aqui, para que a gente venha entender onde eu quero chegar, né? Colocando aqui como exemplo esse filme aí. E esse personagem chamado Thanos, ele vinha de outro, né? De outro planeta. E isso aí é mais uma falácia, né, que muitos querem implantar na cabeça da gente aqui da Terra, que há vidas em outros planetas. E a gente sabe que biblicamente, né, de Gênesis Apocalipse, não existe nada referente à vida em outros planetas. Mas aí a imaginação, né, a ficção científica tem aí aguçado, né, a imaginação das pessoas e feito, né, as pessoas, a boa parte das pessoas acreditarem, né, através dos estudos espaciais promovidos aí pela NASA, acreditar que existe vida em outros planetas. Onde a gente sabe, eu particularmente não acredito nesse tipo de história, né, que existem extraterrestres. Tudo isso aí são boatos, rumores, né, de alguém ou de algo, né, que quer justamente implantar na cabeça das pessoas a mentira. Mas enfim, nesse filme, que é um filme de ficção, né, mostra justamente esse personagem. Ele vem de um planeta chamado Titã, e esse planeta ele tinha sido acabado justamente porque tinha muita gente, uma população muito grande, né, e por causa da falta de uma ação no sentido de reduzir essa população, esse país tinha exaurido seus recursos e esse país tinha perecido em função justamente dessa lotação populacional. E ele vem justamente para a Terra colocar em prática um plano para que não ocorresse com esse planeta aqui, né, a mesma coisa que houve com o planeta de Titã. E ele queria reduzir, era a intenção desse personagem chamado de Thanos, de reduzir 50%, né? 50% da população mundial deveria ser exterminada, deveria ser anulada. E o filme, o enredo todo do filme é muito interessante. Logo no início, né, tem ali um diálogo de um dos personagens, que é o Homem de Ferro, né, e ele faz ali um diálogo um pouco saudosista, né, como se estivesse à deriva no espaço, e conversava ele ali com aquele capacete, né, que o Homem de Ferro usa ali, e faz ali um diálogo com aquele capacete e mostrando ali um certo saudosismo. E é como se aquele capacete, né, de ferro, né, estivesse ali gravando algo para um futuro, né, que ele tinha como inevitável, né, que era um futuro de destruição de boa parte da população. E é o que ocorre, né, posteriormente no filme. A gente vê lá no filme, no decorrer, um cenário de horror, de guerras, um enfrentamento ali, né, de forças, no sentido de colocar justamente esse plano de Thanos em prática, que é exterminar boa parte da população mundial. E Thanos nada mais é do que, na minha opinião, uma representação deste propósito da nova ordem mundial, né, de colocar em ação o extermínio de milhares de pessoas para que haja essa redução mundial. E é o que o anticristo, né, vai promover na Terra, uma série de guerras. É como diz aqui no versículo 18,
por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu de sua boca. Uma interpretação bem interessante, né, que eu já vi em relação a essa parte aqui de Apocalipse, né, quando se fala de fumaça, quando se fala de couraça de fogo, quando se fala de enxofre, essas 3 pragas foram responsáveis, né, pela destruição da terça parte dos homens na terra, nos remete logo a guerras, né, aos canhões, aos disparos dos canhões, né? Fogo, fumaça e enxofre. 3 elementos, né, aí utilizados no campo da guerra, né, para exterminar pessoas. E as guerras que houve, né, principalmente no século passado, século XX, né, foram capazes de eliminar muita gente. E os estragos da guerra é terrível. E o anticristo será um voraz, né, amante de fazer guerras. Inicialmente ele vai promover uma paz falsa, né, uma paz, né, ilusória para as pessoas. As pessoas vão acreditar no potencial do anticristo. E o interessante no filme, retomando o filme ainda, é que no começo existem os personagens, né, Capitão América e todos os outros, estão movidos ali, né, de uma certa desesperança, em função justamente dessa destruição que houve no planeta, né? Estão muito desanimados, né? O próprio Homem de Ferro tinha largado tudo, e ele dizia lá que não ia arriscar mais, que a vida o deu a oportunidade dele continuar, e que ele não ia abrir mão daquilo que a vida o deu como oportunidade, né, por algo que era incerto, inevitável, né, por uma aventura. E todos os personagens ali eram tomados desse desânimo, né, Um tentava animar o outro, tal, aquela coisa toda. E fazendo um paralelo com isso que nós estamos dizendo aqui, será o cenário também, né, na época do surgimento do iníquo, do anticristo, porque vai pegar as pessoas extremamente desanimadas, desmotivadas, e tudo está se montando para isso, né? O que se fala hoje é em crise mundial, é crise na Europa, é crise aqui no Brasil, é crise aí na Ásia, e por aí vai. Então o anticristo ele vai chegar justamente num cenário de descrença, de desesperança, né? Que nem no filme. Então, por conta disso, ele vai ser ali a solução de um caos, né? A solução de algo ruim, né? Que acontecerá na Terra em termos políticos, em termos econômicos e em termos também religiosos. E são 3 frentes, né, que o anticristo ele vai usar, né, para dominar o mundo. Ele vai se apropriar da tecnologia, porque o anticristo ele é será a imagem de Satanás na terra, será o representante de Satanás, assim como Jesus é o Filho de Deus, foi o representante de Deus aqui na terra. O anticristo vai ser a imagem, né, e representação de Satanás aqui na terra também. Ele vai ser a expressão de Satanás aqui na terra. Então ele vai se apropriar da tecnologia, né, que será muito mais moderna, e hoje existe aí um desenvolvimento muito vertiginoso, né, da tecnologia, né, principalmente aí no que tange a parte de inteligência artificial. Veja aí os drones, né? Os drones, é muito curioso essa nova tecnologia, porque os drones eles são capazes, né, de filmar, né, filmar pessoas e coisas a distâncias, né, a léguas de distância. Então será aí uma arma do anticristo para justamente manter aí, né, a valorização da vigilância sobre as pessoas. Vai ser aí uma arma do anticristo nesse sentido. E o anticristo vai se apropriar para buscar, né, as 3 condições, os 3 caráteres de Deus: onisciência, onipotência e onipresença.
através do sistema de vigilância mundial, ele vai manter, né, a onipresença. Os cientistas hoje também estão buscando aí, né, colocar nas máquinas, em robôs, para justamente dar uma longevidade, né, aquilo que sempre homens ricos, poderosos, né, buscam, né, que é a longevidade, a vida eterna. E disso o homem não será capaz nunca, né, porque foi lhe tirado por conta da desobediência dele lá no Éden, lá atrás no Éden, né, que ele comesse da árvore da vida, né, para que não fosse gerado nele a vida eterna, mas por causa do pecado, né, ele fosse aí levado à própria morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem sempre vem buscando, principalmente nos dias de hoje, através justamente, né, dessa sofisticação científica e tecnológica, buscando justamente mapear o cérebro humano para transferir do homem, né, para uma máquina e dá-lo aí a longevidade, a eternidade que ele sempre buscou a vida toda. Não é isso? Então o que é que acontece? O anticristo, ele com isso vai buscar aí outro caráter de Deus, né? Que é a de onisciência, de saber o que é que as pessoas estão pensando, sentindo. E também a onipotência, quando ele vai aí governar com mãos de ferro o mundo. Inicialmente será tudo de paz, mas depois será de guerras, né? Será de aflições, será de grande tribulação. E ele utilizará, minha gente, né, como eu disse a vocês inicialmente, o meio político, pois será um homem influente, será um homem que será levado para governar o mundo pelas principais potências mundiais. Né? O que há aí, não se sabe de onde esse indivíduo vai sair, de que nacionalidade ele será, né? Se sabe que ele será um homem bastante influente. E ele terá ali ao seu lado o falso profeta, né? Que vai fazer prodígios e maravilhas aí e vai enganar muitos. Né? Fala-se até aí que vai ser erigido, né? Erguido uma estátua, né? Uma imagem, melhor dizendo, conforme aqui Apocalipse, né? Para ser adorado, para que as pessoas adorem essa imagem. E esse falso profeta vai trazer consigo aí, né, sob a bandeira do ecumenismo, a união de todas as religiões. E, infelizmente, as religiões hoje, as denominações hoje, estão tudo voltado, né, para esse intento aí do anticristo. Se vocês perceberem aí, a linguagem praticamente é uma só. Só se fala, né, num plano terreno, né, de ficar rico por aqui, de alcançar objetivos e ideais por aqui. Não se fala mais sobre a verdade da volta de Jesus. Se omite, né, a associação de salvação com vida santa. Né? Porque as pessoas querem hoje ser abençoadas, mas querem viver de todo jeito, enfim. Estão completamente distorcendo uma palavra. A finalidade agora é outra, é no plano terreno, onde Jesus o tempo todo disse, né, que o plano era e sempre foi celestial, que o reino dele não era deste mundo. Então assim, todas estão, né, pactuadas, estão voltadas para atender aí o interesse, né, desse anticristo. A Bíblia fala, né, no livro de Apocalipse também, sobre a Babilônia. E a Babilônia tem seus filhos. E da Babilônia saiu muitos filhos. E quando a Babilônia é derribada, melhor dizendo, né, todos seus filhos se entristecem e muitos se admiram aí da queda da Babilônia, que é um sistema religioso, né, existente, né, que levou muitos a se enriquecerem, que a Bíblia aqui em Apocalipse chamam de mercadores. E justamente são os mercadores da fé, né, que têm disseminado aí as heresias, como falsos mestres que são, têm enganado muitos, e muitos têm
realmente partido, né, para esse caminho aí de engano. Mas graças a Deus, Deus está, através do seu Espírito Santo na terra, para levar a verdade, e que a gente com a verdade possa abrir os nossos olhos. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. Que a gente confira nas Escrituras, que a gente procure avaliar, né, daquilo que está sendo dito e pregado, se confirma, se corrobora com aquilo que está na palavra de Deus. E outro aspecto importante é o econômico. Então veja aí o sistema bancário, né? O sistema bancário, propagandas como a do Bradesco, que tem lá, né, uma inteligência artificial, um robô chamado Bia, né, que ele vai ser a solução para tudo, né? E no comercial do Bradesco, né, começa ali mostrar, né, determinadas situações, e nas situações postas, né, ali, né, vai se buscando aí a solução através de Bia o tempo todo, né? E assim assado, Bia, e por aí vai. Então isso aí já é aí uma mensagem subliminar de que o anticristo, né, o seu espírito está presente também no sistema bancário. E o sistema bancário cada vez mais escravizador, né? As pessoas cada vez mais se escravizando, se endividando, ficando cada vez mais. E o sistema bancário, por sua vez, né, também está cada vez mais aperfeiçoando seu sistema, né, de segurança, né, com a tecnologia, por exemplo, do cartão de plástico com chip, né, minimizou bastante, reduziu bastante aí as fraudes, né, as compras, né, por estelionatários, reduziu bastante. E há aí um plano, né, e os bancos já estão implantando isso aí, tecnologias, né, para cada vez mais, né, sob o pretexto de que fazendo desta forma é necessário, né, para se ter uma maior segurança. Já existe aí um plano, né, que já houve rumores disso, né, de se fazer aí uma identidade só, uma identidade, né, que vai se dar através de um chip, e nesse chip vai conter todas as informações que a pessoa precisa. Vai ter lá dados como identidade, CPF, título de eleitor. E falando em chip, né, já existe aí uma loja inaugurada em São Paulo, que é uma coisa assim de uma mente pensante muito interessante, né? Muito interessante, que é a loja Zait, lá em São Paulo. E essa loja Zait, ela foi projetada e arquitetada totalmente ali para, né, ser um diferencial. O próprio presidente atual do Brasil, o Bolsonaro, já falou numa quarta revolução industrial, e nós já temos visto isso aí. Os ônibus, por exemplo, você pode ver, né, os cobradores de ônibus estão sendo substituídos ali por pontos eletrônicos, e ali você tendo um cartão com uma certa quantia, né, você passa ali e não tem necessidade mais de cobrador, reduzindo os postos de trabalho. Isso é um plano aí, né, justamente da nova tecnologia, no sentido de reduzir os postos de trabalho, de emprego, para as pessoas passarem realmente dificuldades. E voltando ainda sobre a loja Zait, é uma loja bastante interessante. Na entrada dessa loja você faz um pré-cadastro, né, um pré-cadastro, e lá você também, através de um sistema um sistema de informática, né, você coloca ali em contato, né, com um leitor, uma espécie de leitor óptico, né, e faz com que a pessoa tenha acesso a essa loja. E essa loja, ela não tem funcionários. Lá você pega a sua sacolinha, né, coloca ali o que precisa, e na saída, depois de acessar dessa loja, na saída dessa loja, melhor dizendo, né, mesmo que todo o consumo realizado ali na loja é debitado direto, né, do crédito que você tem, do crédito bancário que você tem, né? Então aí vai reduzir a questão da violência, de assaltos, vai reduzir postos de trabalho,
né? E as pessoas estão encantadas com isso. E isso é o pretexto da nova ordem, né? De defender de que, né, vai reduzir a violência, as pessoas não vão precisar mais andar com dinheiro na carteira, né? Basta andar com um chip, né? O chip com crédito, né? E esse valor ele vai ser debitado automaticamente e sem nenhum prejuízo, né, para a pessoa. E essa loja já existe em São Paulo, a loja Zait, né? Um modelo aí, um modelo experimental que foi implantado em São Paulo e já chegou no Brasil esse tipo de tecnologia aí. E a gente sabe, né, que eu já disse aqui nessa mensagem que o anticristo ele vai se valer da tecnologia, né? E a Bíblia fala na implantação de um chip na testa e na mão direita, né? Muitos já quiseram até desdizer, vamos assim dizer, né, que o chip é algo na consciência, né, das pessoas, né, que é toda essa modificação que há em termos modernos, né, e que os tais que se assim submeterem estarão aí negando a fé, sendo um apóstata, né, da fé. E essa é a contaminação, e essa é a implantação. E com a implantação de uma nova consciência é o que representa aí a marca da besta, onde a gente sabe que a marca da besta vai ser física, né? Não estou dizendo que vai ser a colocação de um chip, mas a tecnologia do chip, a nanotecnologia, a nanociência, né? Através de uma tecnologia quase que microscópica, né? Ela é uma realidade nos dias atuais, nos nossos dias, né? E por que não pensar, né, que um pequeno chip, né, com a capacidade aí de armazenamento de informação imensa não poderá ser usado, né, a serviço do anticristo, né, controlando mais ainda as pessoas? Porque olha só o exemplo dessa loja Zait. O camarada entra na loja, compra tudo que quiser e quando sair automaticamente é debitado ali, né, aquele valor em razão do seu consumo. Então veja aí o poder de controle, né, que as tecnologias estão tendo já na vida do homem moderno de hoje. Imagine daqui a uns anos. Então, meus queridos, o vídeo está bastante grande. Eu quero ficar por aqui. A gente vai voltar a tratar sobre esses assuntos ao toque que for havendo mais novidades a respeito, né, dessa temática. Nós vamos trazendo aqui, com certeza, se Deus quiser, né, para os nossos vídeos. Mas dizer o seguinte para vocês, a mensagem que queremos terminar é que toda essa problemática ela é uma realidade, ela é bíblica e haverá de acontecer. Haverá dias difíceis realmente. A grande tribulação está às portas aí. Os governos do mundo estão se preparando, né, para dar lugar e holofotes ao anticristo, abrir, né, alas, né, para que o anticristo ele domine e governe o mundo. Será dias de perseguição para os cristãos, para aqueles que não vão aceitar a colocação da marca do anticristo, do sinal do anticristo, nem na testa nem na mão, serão duramente perseguidos. E falando nisso, né, hoje você, se não se adequar às novas tecnologias, você deixará, né, de usufruir de determinado serviço. Vou citar um exemplo, aqui em João Pessoa mesmo. Houve uma época aí que estava havendo aí um cadastramento da biometria, né, para os estudantes, né, que têm aí o direito à meia passagem. E todos foram obrigados aí a fazer justamente, né, a biometria ocular, né, para que pudesse e possa desfrutar do direito da meia passagem. Quem não fizer automaticamente está fora. É o que vai acontecer com o sistema, né, o sistema de serviços, né, pelo mundo. Se você não tiver, por exemplo, a inserção do chip na mão e na testa, você não vai poder comprar nem vender. E não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que está dizendo. É a Bíblia Sagrada que está dizendo.
Então você não vai poder nem comprar e vender. Então quem não aceitar vai ficar completamente marginalizado. Vai ficar completamente, né, às margens, né, da vida moderna, da vida social. Da vida social. Então, que Deus cuide de nós, que Deus possa iluminar os nossos corações. É como nosso amado irmão disse aqui agora, né? Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus ela seja verdade para o nosso caminho, que a gente não se engane, né? Que a gente compreenda o que está escrito aqui na palavra de Deus e que a gente possa prosseguir para o alvo, sem cochear entre dois pensamentos, sabendo que Jesus vai voltar, que Jesus vem. Essas coisas vão de acontecer. E para quem estiver vivo, né, por ocasião da grande tribulação, que sejamos firmes, porque tudo marcha para isto. E quem assim negar, está se enganando, porque inevitavelmente, né, tudo que está aqui nas páginas do livro de Apocalipse haverá de acontecer. Aqui nós ficamos com o nosso vídeo. Que Deus abençoe a todos. E se você sentir de Deus de compartilhar esse vídeo para amigos, apesar dele ter ficado um pouco extenso, mas se você sentir de encaminhar para amigos, parentes, familiares, né, divulguem, porque estarão divulgando aí o Evangelho. E nós estamos usando aqui esse canal enquanto podemos, né, porque já há indícios aí por parte do YouTube, do Facebook, de boicotar esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem aqui ainda está podendo ser, né, gravado, postado, mas brevemente, né, com a perseguição que haverá a cristãos, esse tipo de mensagem aí será totalmente, né, com uma indexação antiga, né, da ICAR, Igreja Romana, Católica Apostólica Romana, impôs ali entre a Idade Média e Modernidade, né, selecionando e filtrando os livros, as obras literárias que poderiam ser consultadas e lidas. Então haverá uma dura perseguição, né, à mensagem do Evangelho. Então Deus abençoe, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.